Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos impedidos, mas nosso Deus socorro-traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Sei que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Muito boa noite, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Mais uma quarta-feira, mais uma semana, mais um dia que o Senhor Jesus concede a você e a mim. Glorificado, louvado seja o nosso bom Deus por isso. Hoje, quarta-feira, dia 22 de setembro de 2021, pouco mais de 19 horas e 30 minutos, estamos iniciando o nosso momento de estudo bíblico semanal desta noite. Desejo para você, para mim, para todos aqueles que nos acompanham, que esse possa ser um tempo de bênção, um tempo de santas alegrias, santas emoções em Jesus, um tempo de deleite na sua presença, deleite pela palavra, deleite pelos hinos, deleite nas orações, que verdadeiramente esse tempo possa ser um tempo bom para todos nós, pois estaremos na presença de Deus, na presença de Cristo, e nele sempre há bênçãos incomparáveis para nós. Você que está conosco, estamos começando o nosso estudo bíblico semanal desta noite, e quero convidar você a permanecer conosco aí por mais um tempinho, onde juntos louvaremos a Deus, onde juntos oraremos, onde juntos leremos a palavra e meditaremos nas Escrituras. Para começarmos nesta noite, quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo 103. Abra a sua Bíblia no Salmo de número 103. Eu vou ler o versículo 1 e 2. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura desses dois versículos. Salmo 103, versículo 1 e 2 diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Gratidão. É isso que nós aprendemos com esse texto bíblico. Deus é bom em todo tempo ele é bom. Diz o provérbio popular, o provérbio bíblico, que a palavra nos ensina que a bondade de Deus executa-se, confirma-se em todo momento. E em todo momento ele é Deus, e sendo Deus ele é bom. Que nós possamos verdadeiramente, nesse tempinho que temos com o Senhor, podermos desfrutar dessa bondade, desse Deus que é maravilhoso. Nós vamos começar cantando nesse momento,
Eu escolhi o hino 32. Hino de número 32, abra o seu inário, você que está aí com ele, ou se desejar pode acompanhar aqui no seu visor. Vamos juntos louvar a Deus cantando esse hino intitulado O Deus Fiel. Com alegria, com ânimo, com vigor e com uma certeza muito clara da fidelidade de Deus, vamos louvar ao Senhor. Fiel, Senhor, ó Pai Celeste, teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu. Tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão, Tu dás e segurança. Cada momento me guia, Senhor. E no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do Teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém. Nosso Deus é um Deus fiel, o Deus que nos sustenta dia a dia, e por isso podemos, neste início de noite, estar na Sua presença, sabendo que a Sua graça, a Sua misericórdia renovou-se uma vez mais sobre nós. Como é bom termos essa convicção de que Deus, o nosso Deus, tem renovado Seu amor, Sua misericórdia, Sua graça nas nossas vidas. Vamos orar nesse instante? Quero te convidar a curvar a sua cabeça, quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos. Vamos entrar na presença do Senhor.
Vamos nos voltar para Cristo, voltar nossos pensamentos, nossas palavras, voltar-nos por completo àquele que é o nosso Senhor. Certo, sim, de que o nosso bom Deus tem cuidado de nós. Vamos orar? Santo, Santo, Santo Senhor. Tu és o Deus sempre presente, o Deus que não tem nos abandonado, Deus que não tem nos deixado à nossa própria mercê. Tu és o Deus presente, um Deus vivo, um Deus eficaz, um Deus que na história tem sido nosso Deus, o nosso bom Salvador, aquele que era, que é, que sempre há de ser, e temos visto, ó Pai, a tua fidelidade, temos percebido e presenciado o teu grande amor sobre nós. Isso enche o nosso coração de paz, isto certamente enche o nosso coração de uma viva e santa esperança. Te louvamos, ó Pai, neste dia, pelas bênçãos que recebemos hoje. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor foi conosco em todos os nossos afazeres. E certamente o Senhor acaba de continuar a ser conosco no restante dessa noite e dessa semana, ó Pai. Damos graças por tudo, damos graças pelo teu grande amor. Nesse momento, ó Pai, diante da beleza da tua santidade, clamamos-te perdão pelos nossos pecados cometidos por ações, por palavras e por pensamentos. Clamamos, ó Pai, para que o Senhor esteja a abençoar as obras das nossas mãos, abençoar o nosso fazer, abençoar tudo aquilo que fizermos para que seja de especial louvor ao Senhor, de edificação do teu nome, de glorificação da tua causa. Te louvamos por tudo, ó Pai. E em nome de Cristo Jesus é que eu te louvo, é que eu te glorifico, eu te agradeço, rogando, ó Pai, a tua bênção sobre a minha vida e cada um dos irmãos e irmãs que estão a acompanhar esta programação nessa noite, bem como cada uma dessas famílias que nesse momento estão sendo representadas. Glorificado seja o teu nome, ó Pai. Louvamos-te e assim oramos em nome de Cristo. Amém. Amém. Glorificado seja o Senhor por isso. Vamos louvar a Deus com mais um hino? Eu separei também o hino de número 222 do nosso inário, hino intitulado Mais Perto da Cruz. Vamos juntos com alegria louvar ao Senhor também com esse hino. Vamos juntos com alegria reconhecer a grandeza, o amor, reconhecer a bondade, tudo aquilo que Cristo é em nós e por nós. Louvemos ao Senhor. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor, e contigo sempre desejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. A seguir-te sempre eu me decidi, constrangido pelo amor. Jubiloso, pois me declaro teu, sem reservas, meu Senhor. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor.
pés me achar, e com viva fé e profundo amor com meu Salvador falar. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. Eis onde desejamos estar, sempre mais perto, mais próximos da cruz de Cristo, pois nessa cruz a salvação, pois nessa cruz a vida eterna, pois nessa cruz está a nossa confiança, a nossa esperança em Jesus. É maravilhoso lembrarmos disso, é maravilhoso sermos confortados com esta santa, com essa benfazeja, com esta maravilhosa mensagem do Senhor. Nós vamos passar ao nosso estudo bíblico desta noite, e aqui está o nosso tema. Sim, aqui já está aparecendo o nosso tema. Hoje nós vamos continuar a falar ainda sobre alguns aspectos relacionados à doutrina da salvação e da santificação. Nas últimas quartas-feiras nós temos falado sobre alguns aspectos da doutrina da salvação, da santificação. Falamos sobre regeneração, sobre novo nascimento, falamos sobre a justificação, falamos sobre alguns conceitos muito caros e importantes para nós cristãos. E hoje, especialmente, nós vamos falar sobre um tema, até certo ponto, que carece de um aprofundamento dos nossos meios cristãos, né? Que é a compreensão do que é o batismo e especialmente este afixo, né? Esse complemento com o Espírito Santo. Na verdade, eu quero começar o nosso estudo bíblico falando que não existe batismo que não seja com o Espírito Santo. Então, falar batismo com o Espírito Santo é, de certa forma, uma redundância. Porque o batismo ele é feito, realizado, o sacramento batismal ele é realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então não existe batismo que não seja com o Espírito Santo. Certa vez eu ouvi uma pessoa perguntando a mim, falando se eu já fui batizado há muitos anos atrás com o Espírito Santo, e na minha consciência veio a pergunta, mas será que é possível ser batizado sem o Espírito Santo? O batismo não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, não existe um batismo sem o Espírito Santo. Todo batismo é por meio e através do Espírito Santo. Então, esta é uma verdade que nós temos que ter muito clara aqui na nossa mente, que o batismo ele é através do Espírito Santo, ele é com a pessoa do Espírito Santo. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso dentro das Escrituras. E para nós começarmos o nosso estudo bíblico dessa noite, Mateus capítulo 13, abra a sua Bíblia. Evangelho de Mateus capítulo 13, texto muito conhecido, o batismo do Senhor Jesus, versículo 13 a 17. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 13 a 17. Mateus 3, 13 a 17. Assim diz a palavra do Senhor. Você encontrou? Amém? Mateus 3, 13 a 17. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água,
E eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz que dizia: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. A cena do batismo de Jesus é muito simbólica para nós começarmos o nosso estudo bíblico desta noite. Jesus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, foi batizado por João Batista e enquanto saía da água, o próprio Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, tomou uma forma semelhante à pomba, como pomba, vindo sobre Jesus. E o próprio Pai, o Pai, disse: Esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Eu quero tomar esse texto como ponto inicial da nossa meditação, para novamente enfatizar e afirmar: não existe batismo que seja sem o Espírito Santo. Todos que já fomos batizados através do Santo Espírito de Deus. Vamos começar com uma definição aqui. O batismo, uma definição bem simples, é um dos poderosos atos salvíficos de Cristo. Quando uma pessoa é salva por meio de Jesus, ela é batizada com o Espírito Santo. O batismo é um dos atos poderosos atos salvíficos de Cristo. E quando uma pessoa é salva por meio da graça de Jesus Cristo, ela é batizada com o Espírito Santo. O Espírito Santo, então, é um elemento obrigatório no batismo que surge como uma marca, uma garantia, uma certeza daqueles que são salvos. A palavra de Deus diz que aqueles que creem devem ser batizados. O batismo, portanto, ele vem com uma forma visível de uma graça invisível. E muito mais do que o batismo externo, aquele que é realizado com o lançamento de água sobre uma porção de água sobre a cabeça da pessoa, ou por imersão, ou por efusão. O batismo que nós estamos nos referindo aqui refere-se ao lavar dos nossos pecados. Então, o batismo externo é um símbolo desse batismo interno, que é o lavar o cristão, lavar o crente, lavar aquele que entrega-se a Cristo e que é por ele salvo, por ele alcançado, lavá-lo dos seus atos pecaminosos. E esse batismo é realizado pelo Espírito Santo. É realizado através do Espírito Santo de Deus. Olha o que diz 1 Coríntios 12, aqui, verso 13. 1 Coríntios 12, verso 13 diz assim: Pois todos nós fomos batizados, veja bem, em um Espírito. E qual é esse Espírito, meu irmão, minha irmã? Batismo no Espírito Santo. Todos nós somos batizados no Espírito Santo e formamos agora um corpo. Sejam judeus, sejam gregos, sejam servos, sejam livres, todos temos bebido de um mesmo Espírito, porque fomos batizados em um mesmo e único Espírito, Espírito Santo do Senhor. Voltando ao nosso tema, não existe batismo que não seja no Espírito Santo. O batismo ele é no Espírito Santo, ele é com o Espírito Santo. Se existe uma tipologia de batismo sem o Espírito Santo, ele não é um batismo verdadeiro. O batismo verdadeiro, o batismo que é ensinado nas Escrituras é por meio do nosso Santo Espírito do Senhor. Mas, pastor, qual que é a origem disso? Então, o batismo com o Espírito Santo começou em Jesus? O batismo do Espírito Santo começou quando Jesus foi batizado e ao sair das águas, ele ali, então, recebeu o Espírito Santo que veio sobre ele. Então, ali começamos a compreender o batismo com o Espírito Santo? Não. O batismo com o Espírito Santo é uma realidade do Antigo Testamento. Olha só, até coloquei uma citação aqui de um teólogo que diz assim: no Antigo Testamento, nós vamos encontrar profecias e promessas a respeito do batismo. No Antigo Testamento, o batismo ele não era a realidade sacramental. O batismo era visto como uma oblação, um ato de purificação.
Mas essas promessas já falavam de um lavar regenerador dos pecados. E esse lavar regenerador ele se concretizou na pessoa de Cristo. E por meio do seu sangue, nós somos limpos dos nossos pecados. E isso se dá através do agir do Espírito Santo. No livro de Atos, olha só, Jesus prometeu aos seus discípulos, a nós, que nós teríamos uma intimidade maior com o Espírito e dele receberiam poder. Jesus fez essa promessa primeiramente aos seus discípulos, mas essa promessa ela chega até nós também, onde Jesus promete que nós teríamos uma intimidade maior em relação ao Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o batismo era apontado como uma profecia que se cumpriria, uma promessa que nos lembraria, nos apontaria a graça salvadora, regeneradora, purificadora, a transformadora que há em Cristo. O próprio Senhor Jesus disse aos seus discípulos que eles teriam essa intimidade maior. E essa intimidade seria através do Espírito Santo, através de quem eles receberiam poder. Aos discípulos, ao grupo do colégio apostólico, aqueles que viveram presencialmente ali, pisaram na terra nos dias de Jesus, a eles Jesus disse isso. Vocês vão desfrutar de uma intimidade maior. E nós? Assim como Jesus batizou seus discípulos no dia do Pentecostes com o Espírito Santo, ele continua a batizar atualmente, hoje, nos nossos dias, novos discípulos com o Espírito Santo como parte da sua obra da salvação. O Pentecostes representou àqueles discípulos o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. O Pentecostes representou àqueles discípulos a confirmação da promessa de uma maior intimidade com Deus. O Pentecostes representou àqueles discípulos uma confirmação de uma graça que era apontada no Antigo Testamento e que foi confirmada no 50º dia após a ressurreição de Cristo. Ali eles puderam ver, puderam presenciar, puderam desfrutar deste momento maravilhoso, especial e espetacular. E hoje nós também. Nós também podemos desfrutar desse momento. Nós também podemos desfrutar dessa graça. Nós também podemos desfrutar dessa realidade, no sentido de que nós também, como discípulos de Cristo, somos batizados com o Espírito Santo do Senhor. E este é o caminho, esta é a garantia da nossa salvação. Como parte da salvação, Deus continua hoje também a batizar os seus discípulos com o Espírito Santo. E isso, meu irmão, minha irmã, é tão importante, deixa eu colocar aqui, é tão importante que isso está relacionado à nossa salvação, à nossa nova vida. Olha só, como vimos anteriormente, por meio da regeneração, o Espírito remove a velha natureza, pecaminosa, impura, desobediente, a velha natureza marcada pela dureza de coração, marcada pelos lábios que não adoram, que não louvam ao Senhor, marcada por uma mente que busca autonomia e liberdade, marcada por um desejo que se satisfaz do próprio eu. Na regeneração, o Espírito Santo remove essa velha natureza e implanta uma nova natureza que é seguida do Espírito, do batismo com o Santo Espírito do Senhor. Podemos dizer que o batismo, não lembrem, não o ato externo de lançar águas sobre a cabeça, mas o batismo no coração. O batismo que é expresso pelo lavar dos nossos pecados, que aconteceu em algumas pessoas antes do batismo presencial, do batismo material, do batismo físico, em outros aconteceu depois, aqueles que foram batizados na infância, por exemplo. A todos esses, após esse momento especial, eles recebem uma nova natureza.
Essa natureza remove a velha natureza pecaminosa e passamos a seguir e caminhar com Cristo. Veja o que diz Efésios, aqui. Efésios capítulo 4, verso 22. Efésios 4, verso 22 vai dizer assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, provenientes da verdade. O despir-se do velho homem, o revestir-se do novo homem, uma obra do Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que nos batizou, que nos transformou, que nos faz novas criaturas. Esta é a nossa nova realidade. Esta é a nossa nova vida, essa é a nossa nova trajetória, essa é a nossa nova certeza, meu irmão, minha irmã. Para nós concluirmos aqui, eu quero fazer algumas aplicações, gastar um tempinho para a gente trazer o nosso estudo para os nossos dias, para a nossa realidade. Primeiramente, olha só, o batismo com o Espírito Santo é um motivo de louvor e de ação de graças a Cristo, porque através dele, próprio Cristo, acrescenta novos crentes em seu corpo. E por meio dele, ocorre também a comunhão dos irmãos, que une todos os cristãos que são membros da igreja invisível, a igreja de Cristo espalhada pela face da terra. 3 aplicações muito claras e básicas, diretas deste ensino que eu quero fazer nesta noite para você. Primeiro, tenha o coração grato a Deus. Grato por causa desta grande obra que ele executou na sua vida. Primeira aplicação, gratidão. Gratidão por aquilo que ele já fez na sua história. Gratidão por aquilo que ele fez na sua vida. Gratidão pela obra maravilhosa que ele realizou através do Espírito Santo que te deu uma nova vida. Segunda aplicação, o batismo com o Espírito Santo é uma realidade clara para o cristão. Portanto, vivemos sob a direção do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma realidade clara para o cristão, portanto, vivemos sob a direção do Espírito Santo. Sob a direção do Espírito Santo, existem atitudes que não podem, que não devem, que não se conciliam com o Espírito Santo de Deus que habita em nós, a prática delas. O fato de sermos batizados com o Espírito Santo deve nos lembrar, deve nos fazer saber que a nossa vida deve ser diferente, que a nossa vida ela concebe uma nova realidade, que ela exige de nós uma nova história, e é esta nova história que eu e você devemos viver. O batismo com o Espírito Santo implica em uma mudança de vida. Aquele que roubava, que não roube mais. Aquele que mentia, que não minta mais. Aquele que vivia sob o domínio do pecado, que não viva mais. Gratidão, santificação. E a terceira e última aplicação que eu quero falar aqui para você nesta noite é que o batismo com o Espírito Santo implica também em dizermos ao irmão da igreja: você é meu irmão. Nós somos batizados todos debaixo de um mesmo Espírito. Fomos batizados todos no mesmo Senhor. Fomos batizados no mesmo Espírito Santo que nos une como povo de Deus. A comunhão cristã. A terceira aplicação que eu quero destacar aqui é a comunhão. Comunhão como o povo de Deus. Comunhão como filhos do Senhor. Comunhão como o corpo de Cristo. Não existe povo de Deus que não vive em comunhão. Certamente a pandemia nos afastou presencialmente, mas a comunhão é muito mais do que estar ao lado. A comunhão é estarmos com os corações próximos. A comunhão é estarmos com os corações juntos. A comunhão é buscar estarmos aproximados para que possamos viver de tal forma como irmãos em Cristo. Não é apenas fisicamente, mas é emocionalmente, espiritualmente. Você já orou pelos irmãos da sua igreja hoje? Você já orou pelos crentes da sua igreja hoje? Você já orou por aquele irmão ou irmã que está vivendo um tempo difícil, que você sabe? Você já orou por aqueles que estão doentes? Você já orou por aqueles que estão enfrentando tribulações físicas, emocionais ou espirituais?
Comunhão é isso. Comunhão é orarmos também uns pelos outros. 3 aplicações muito claras diante deste ensino. Gratidão por aquilo que Deus faz. Santificação como consequência, como nossa ação consequente daquilo que Deus fez. E comunhão como nossa ação consequente com outros cristãos da maravilhosa obra que Deus realizou nas nossas vidas. Tão bela doutrina, tão rica doutrina é essa, que nos lembra que fomos batizados pelo Espírito Santo, com o Espírito Santo, para sermos o povo de Deus, vivermos em comunhão, com gratidão e caminharmos em santidade de vida. Vamos orar uma vez mais? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Vamos nesse instante falar com o Senhor. Eterno Deus, nosso Senhor e Pai. Ao final desse momento de estudo, o nosso coração se enche de uma alegria santa em saber, ó Pai, de tudo que o Senhor faz, tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor é nas nossas vidas. E, ó Pai, nesse momento, com o nosso coração grato a Ti, nós queremos Te agradecer pela maravilhosa obra que Tu mesmo realizaste em nós, a obra do Teu Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Gratos somos por isso, ó Pai, mas diante de tão grande obra, ensina-nos, ó Pai, ensina-nos a viver em comunhão como Teus filhos, como Teu povo. Nos ensina, ó Pai, a viver também uma vida de santidade, caminhando em amor. Nos ensina, Pai, a não compactuarmos com uma vida de mesmices e pecado. Nos ensina, Pai, assim viver, para a Tua honra e para a Tua glória. Graças Te damos por tudo, Pai. Te dou graças pela vida de cada irmão que está nos acompanhando nesse momento, por cada querido irmão que está ouvindo essa mensagem. Cada família possa desfrutar da graça e da misericórdia do Senhor, do bem-fazejo, agir do Espírito Santo, e assim abençoados, fortalecidos e guiados, sejam a cada dia renovados pela força do Teu Espírito Santo, pela força do Teu poder. Graças Te damos por tudo, Pai. Nos abençoa no restante desta noite, dessa semana. Dá-nos, ó Pai, dias de paz, de alegrias e de verdadeira e santa emoção em Cristo Jesus. Em nome de Cristo é que nós oramos, rogando a Tua bênção, Tua direção e do Teu grande amor sobre as nossas vidas hoje e sempre. Assim oramos, em nome de Cristo. Amém. Amém. É muito bom termos esse momento na presença do Senhor. E é muito bom estarmos juntos, ainda que remotamente, né, de forma digital, estarmos juntos, estudando a palavra do Senhor, que nos une, não é a presença física apenas, mas é a palavra que nos media. E por meio da palavra temos contato, por meio da palavra temos a comunhão horizontal e vertical, e a palavra que nos alimenta. Meu irmão, minha irmã, quero deixar o convite para você neste domingo, dia 26 de setembro. Uma vez mais estaremos em nossa igreja às 9h30 da manhã e às 18h30. Às 9h30 e às 18h30 estaremos reunidos para a Escola Bíblica Dominical e o culto vespertino. E eu quero contar com a sua presença. Esteja conosco, de manhã e à noite. Na Escola Dominical nós aprendemos o ensino santo do Senhor. No culto à noite somos edificados pela sua maravilhosa e bendita palavra. E vai ser bênção, vai ser maravilhoso, vai ser debaixo da graça e da mão poderosa de Jesus. Presencialmente, a Escola Dominical começa às 9h30 e o nosso culto às 18h30, e certamente estaremos muito felizes reunidos com o Senhor. Que Deus assim nos abençoe, que o Senhor assim nos guarde e que Ele dê a você um restante de noite feliz, alegre e debaixo do seu amor. Fique com Jesus. Que Deus assim te abençoe. Eu vou colocar aqui agora um louvor e que esse louvor possa continuar a abençoar a sua vida, edificar a sua noite e trazer paz ao teu coração neste finzinho de noite. Que você possa ter uma noite de descanso, de paz e dias maravilhosos, alegres na presença de Cristo. Deus te abençoe.
passar, e toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e pra sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e pra sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e consciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo crê. Tão puro e perfeito é o amor, não busca interesse ou favor, mistério, expressão, vida e luz do Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuros, fazer mover as montanhas com minha fé. Se eu pudesse falar